Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Barbosa e hoje nós vamos fazer uma aula que é um remake, não sei se eu posso dizer isso, de uma aula antiga, né, que já está gravada desde 2011, que tem uma imagem péssima, um som também muito ruim, né? E que eu tenho percebido que muita gente tem assistido a essa aula, mesmo sendo muito antiga. A aula de hoje é sobre homomorfismo de grupos. Eu resolvi dividir a aula antiga em duas partes. Nesta de hoje vamos falar sobre a definição de um homomorfismo de grupos e ainda fazer alguns exemplos. Na próxima aula, na aula a seguir, vamos ter aí alguns resultados importantes, né, que precisam ser estudados e também mais alguns exemplos envolvendo esses resultados. Espero que o pessoal aproveite, né, e que assista uma aula agora com uma imagem um pouco melhor, tá bom? Então vamos continuar. Como eu falei na apresentação, nós vamos estudar o homomorfismo de grupos. A ideia principal, né, os objetivos que nós temos para hoje, para essa aula, são, primeiro, definir o que é um homomorfismo de grupos e depois exemplificar alguns homomorfismos. Beleza? Vamos então para a definição. Para definir, vamos considerar dois conjuntos e suas respectivas operações, ou seja, vamos falar aqui de dois grupos. O primeiro grupo é esse grupo aqui, G estrela, e o segundo é o grupo J, esse X aqui, essa operação aqui. Bom, considerando esses dois grupos, o que é o homomorfismo? O homomorfismo é uma aplicação que leva elementos de um conjunto a outro, preservando as operações de cada conjunto. Ou seja, a ideia é essa aqui, ó. Observe aqui. Vamos considerar uma aplicação f de g em j. Essa aplicação, essa função, será um homomorfismo de g em j se e somente se isso aqui acontecer. Ó. Para todos A e B pertencentes a G, quaisquer que sejam dois elementos de G, a imagem de A operado com B, ó, essa operação aqui, estrela é a operação do primeiro grupo, é igual a f de A operado com f de B. A segunda operação é a operação do segundo grupo. Observe que a imagem da operação entre os dois elementos quaisquer do primeiro conjunto é igual à operação entre as imagens desses elementos. Ok? A gente vai ver isso, uma ideia gráfica agora. Como vimos na nossa definição, a ideia de homomorfismo de grupos é preservar as operações dentro de cada respectivo grupo. Eu resolvi fazer aqui uma pequena representação gráfica da ideia do que significa o homomorfismo de grupos, né? Na nossa definição, nós vimos que a ideia principal é preservar as operações, cada uma em seu grupo. Eu escrevi aqui no conjunto G, com a operação asterisco, e fiz aqui, ó, dois elementos quaisquer e a operação entre eles, né? A asterisco B. Em seguida, no segundo conjunto, que é o J, né? Eu associei a ele a operação, esse vezes aqui, né? Diferente, genérico. Eu tenho aqui os elementos que são f de A, f de B, e observe que, pela definição de um homomorfismo, nós temos que uma aplicação f é um homomorfismo de grupos quando isso aqui acontece. Então, eu estou exemplificando, né, mostrando que a imagem, né, de A asterisco B é f de A asterisco B, que na realidade é igual a quem? A f de A operado, ó, a operação está preservada do segundo conjunto, com o segundo elemento. É só para a gente dar uma visualizada melhor na ideia da definição. E daí eu fiz algumas observações. A primeira delas é a seguinte, ó. Um homomorfismo de grupos f de g em g é um endomorfismo. É só para a gente ver que existem alguns tipos específicos de homomorfismos. A gente vai estudar um mais à frente, que é o isomorfismo, mas não é na aula de hoje. Aqui a gente só está falando que se eu tiver dois grupos, né, e nesses dois grupos os conjuntos forem os mesmos, esse homomorfismo chama-se endomorfismo. Agora, na segunda observação, a gente diz o seguinte, ó,
Se eu tiver uma aplicação f de g em j, onde g e j, né, estão em grupos, são grupos também, né? E a aplicação for uma função injetora, então esse homomorfismo chama-se monomorfismo. Beleza? E a terceira observação é que se essa aplicação de G em J, né, for uma aplicação sobrejetora, então a gente tem um epimorfismo. Ok? Eu trouxe 3 exemplos para discutirmos. O primeiro exemplo é o seguinte, ó, eu tenho uma aplicação f que vai dos inteiros nos complexos não nulos, dada dessa forma aqui, ó, f de m, a imagem de um m inteiro, é igual a i elevado a m, ok? Para todo m inteiro. Ele está dizendo nesse exemplo que essa aplicação f é um homomorfismo dos grupos z com a adição e c com o produto, ok? A gente vai discutir isso daqui a pouquinho. O segundo exemplo diz o seguinte, ó, considere esses dois grupos, o conjunto dos reais com a adição e os reais não nulos com a multiplicação. Ele diz o seguinte, além disso, vamos considerar a função f dada dessa forma aqui. Ó. F é uma aplicação de R em R asterisco, em que para cada x real, a imagem desse x, né, o f de x, é quem? É 2 elevado a x. Nessas condições, ele pede para a gente mostrar que f é um homomorfismo relativamente a esses grupos que foram dados aqui. E o terceiro exemplo é esse aqui. Ó. Verifique se f de R asterisco mais em R, ou seja, conjunto dos números reais positivos em R, se essa aplicação daqui, definido da seguinte forma. Ó. A imagem f de x é dada como log de x, para todo x pertencente ao primeiro conjunto, né? Ao domínio. Ele diz assim, verifique se essa função f é um homomorfismo do primeiro grupo no segundo grupo, né? O conjunto dos reais positivos e o produto, né, que é o primeiro grupo, com o conjunto dos números reais e a adição. No exemplo 1, nós temos que a minha aplicação f de z nos complexos não nulos é dada por f, né, de m é igual a i elevado a m para todo m pertencente aos inteiros. Ó, o que foi afirmado no primeiro exemplo? Foi afirmado que essa aplicação é um homomorfismo entre os grupos Z+, e esse Z e mais, né, e C asterisco multiplicação, né, vezes. Ora, de fato, vamos fazer aqui, né? De fato, o que a gente pode ver? Se nós considerarmos, por exemplo, vou colocar aqui, ó, sejam M e N pertencentes a Z, não é? Então, o que eu posso pensar aqui? Fazer, como a primeira operação aqui é mais, fazer a adição entre esses elementos, a imagem dessa adição tem que ser o produto de elementos no segundo conjunto, né? No segundo grupo. Então, vou fazer aqui, ó, f de m mais n, a imagem de m mais n. Ora, como ele está afirmando que isso é um homomorfismo, significa dizer que essa imagem daqui vai ser quem? Vai ser um elemento do segundo conjunto, né? Então, vai ficar assim, ó, i elevado a m mais n. Mas como eu estava dizendo, já que a gente está afirmando que é um homomorfismo, isso aqui tem que ser igual ao produto das imagens, já que a segunda operação é um produto. Então, eu posso utilizar a propriedade das potências e fazer isso. Ó. I elevado a m vezes I elevado a n. Ora, mas quem é I elevado a m? I elevado a m a gente já viu que isso é f de m, está lá em cima da definição. Consequentemente, I elevado a m é f de n. Então, isso aqui eu tenho ó, a imagem de m multiplicado pela imagem de n, ok? Observe que a imagem da soma virou o produto das imagens. A soma, né, eu fiz aqui a adição entre elementos m e n que pertencem a z, e nós encontramos fm vezes fn, que são elementos que pertencem a o conjunto C asterisco, né? São números complexos não nulos.
Beleza? O exemplo 2 afirma isso, né? Que nós temos dois grupos, né? R e adição, R asterisco multiplicação, de tal modo que a imagem é definida assim, né? F de x é igual a 2 elevado a x. Ele pede para a gente verificar se a aplicação F de R em R asterisco é um homomorfismo de grupos. Qual é a ideia? A ideia é pegar quaisquer dois elementos do primeiro grupo e verificar se a imagem da soma desses dois elementos é o produto das imagens, né, do conjunto, no conjunto R asterisco. Então vamos fazer assim, ó, sejam x e y pertencentes ao conjunto R, né, que está no primeiro grupo, né? Ora, então, o que a gente quer provar? Queremos mostrar que a soma, né, ó, que o f, que é a imagem da soma, a imagem de x mais y, tem que ser igual a f de x vezes f de y. Lembra que esse y aqui, eu não estou associando a f de x não, tá bom? Eu chamei x e y elementos do primeiro conjunto, do domínio, né? Eu poderia chamar AB, x1, x2, etc. Eu escrevi x e y, agora vai ficar assim, beleza? Mas olha, por definição, o que é que nós temos? Né? Como x pertence ao primeiro grupo, pertence a R, não é? Isso implica dizer que a imagem de x é igual a 2 elevado a x. Como o y também está em R, pela definição da função, eu tenho que f de y é 2 elevado a y, né? Eu preciso mostrar que a soma de f da imagem de x mais y tem que dar f de x vezes f de y, ou seja, o resultado tem que ser 2 elevado a x vezes 2 elevado a y, é isso que eu pretendo encontrar. Vamos fazer aqui. F de x mais y, como f de x mais y pertence ao segundo conjunto, né? Eu posso escrever isso aqui assim, ó, como 2 elevado a x mais y. E a ideia recai no exemplo anterior, que nós tínhamos aí um produto de potências mesmo a base, né? Onde você repete a base, soma os expoentes. É o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma soma de expoentes. Então, isso aqui se torna 2 elevado a x vezes 2 elevado a y, aplicando a propriedade das potências, essa propriedade das potências. Ora, mas a gente já acabou de ver aqui em cima, 2 elevado a x é f de x, 2 elevado a y é f de y. Significa que nós temos f de x vezes f de y. Observe que, né, eu tenho essa igualdade. Ó, f de x mais y é igual a f de x vezes f de y. Daí, nós podemos concluir que f é tá faltando a perninha aqui, homomorfismo de grupos, né? Dos grupos dados. Ok? Para não ter que escrever tudo. Daí nós concluímos que f é um homomorfismo. No exemplo 3, precisamos verificar se a função f é um homomorfismo de grupos. Não é? A função f está aqui, ó, é uma aplicação do conjunto dos reais positivos no conjunto dos reais, definida, né, dessa seguinte forma. Ó, a imagem de x, f de x é o log de x, para todo x do domínio, e os grupos são esses aqui. Ó. O primeiro grupo é o conjunto dos números reais positivos e a multiplicação, e o segundo grupo é o conjunto dos números reais com a adição. Beleza? Precisamos verificar o quê? Que a imagem do produto de dois números reais positivos vai ser igual à soma das imagens de dois números reais quaisquer. Vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Sejam... Vou chamar x e y de novo. X e y pertencentes ao conjunto
R mais asterisco, ou seja, dois números reais positivos. Ora, pela função f, né, do modo que está definida, eu sei que a imagem f de x, a imagem de x é log de x. Então, vou escrever aqui, ó, f de x é igual a log de x. E sei também que f de y é igual a log, é o logaritmo de y. Beleza? O que eu quero mostrar? Que a imagem, a imagem do produto tem que ser a soma das imagens. Então, vamos fazer o produto aqui, ó. Como é que é a imagem do produto? Se eu fizer f de xy, do produto x vezes y, esse cara aqui, ó, vai ser, pela definição de f, vai ser o log de x vezes y, o log do produto. Beleza? Mas aí a gente pode aplicar a propriedade do logaritmo do produto, né? Que o logaritmo do produto é o log do primeiro mais o log do segundo, né? Então, eu tenho aqui que o log de x vezes y é log de x mais log de y. Mas quem é o log de x? A gente acabou de ver que é f de x. Mais o log de y é f de y. Então, observe que a imagem do produto virou a soma das imagens. Ou seja, eu consegui preservar a operação para o segundo grupo, né? Aplicando a imagem na operação do primeiro grupo. Beleza? Qual é a conclusão? Que f é um homomorfismo entre desses grupos aqui. Conclusão, f é um homomorfismo de grupos, né? Vou botar aqui, de R asterisco mais vezes em R mais. Beleza? E daí nós conseguimos concluir os 3 exemplos de hoje. Para encerrarmos nossa aula, eu vou apresentar apenas a única referência que eu usei aqui. Eu usei o livro Álgebra Moderna do IESE e o do Higino Domingues, tá bom? Eu já tinha usado isso na aula anterior, na aula antiga, e resolvi preservar os mesmos exemplos, ok? Então, obrigado e a gente encerra o nosso conteúdo por aqui. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você quiser continuar recebendo os vídeos, né? Então ativa o sininho de notificações. Se você quiser também, deixa um like, tá bom? E se tiver dúvidas, pode deixar nos comentários, que aí assim que tiver um tempinho eu respondo. Até mais e obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.